Tomei sua cachaça pra ficar sóbria. Quem é Marli? Janu! Aríssimo. É muito doido como alguns encontros mudam a história da música pra sempre, né? Imagina se os membros da sua banda preferida nunca tivessem se conhecido, ou a pessoa que você mais gosta de ver num palco nunca tivesse ido no show que fez ela querer estar num palco também. Pensar nisso me deixa maluco, mas sem dúvidas o encontro que mais me impressiona na música pós anos 2000 foi o encontro entre Marli Souza Silva e Antônio Augusto Farias. O encontro aconteceu em 2001, Marli na época tinha 17 anos e Antônio tinha 13. Marli começou a trabalhar como babá na casa de Antônio, cuidando da irmãzinha dele. E segundo a lenda, o Antônio um dia achou um caderno com as poesias e composições da Marli, ele achou impressionante e chamou ela para gravar um som. Mas será que foi isso mesmo? Eu procurei o Antônio para conversar e ele me tirou todas as dúvidas que eu tinha e como um grande fã desse projeto que eles fizeram, eu vim aqui contar para vocês, porque as pessoas são órfãs da Marli, assim. Sempre que aparece alguma coisa dela na internet, as pessoas que conheciam ficam insanas. Então, vem comigo que hoje a gente tem muita coisa para conversar. A parceria entre Antônio e Marli rendeu 8 álbuns de estúdio, produzidos de 2002 a 2013, e também produziram 13 videoclipes. Eu vou falar um pouco sobre cada álbum que eles produziram e o que foi que aconteceu com essa dupla tão criativa. Um ano após eles se conhecerem, eles lançaram o primeiro disco, chamado Rainha das Trevas, que explora muito o elo entre amor e pesadelo. Isso é uma coisa que vai ser muito recorrente no trabalho deles. Na minha opinião, as faixas que mais chamam a atenção são a faixa título do disco, Rainha das Trevas, a faixa Mais e Mais. Essas duas têm um baixo bem instalado. É uma questão de necessidade. É uma questão de necessidade. Eu gosto muito também de Ladra de Namorados. Lá vem ela, toda mentira, exibida, achando que pode ter o que quiser, no piscar de olho. E a última canção do disco, Garota Sereia. Ao longo da discografia da Marli, você vai perceber que existem várias garotas alguma coisa, e essa foi a primeira. A letra é bem introspectiva, a melodia é bem deprê. Da minha mãe que é minha sombra, apesar de ela já ter ido. Da minha filha que nunca dorme, eu fugi do barulho e do silêncio dos tráfegos nas ruas. Eu mostrei pra uma amiga minha e ela perguntou, isso é loop de loop? Taxista hoje faz viagem com um homossexual. Ele pensa que ele é um playboy que tem uma fixação com sua região anal. This is a Victor Power reference. No ano seguinte, 2003, eles lançaram o segundo disco, Virgem Brasileira, disco que os destaques ficam pra sensacional Armando um Barraco. Eu sou forte, tu não é fraco. Se a gente fica junto, a gente arma um barraco. Algum dia você vai me querer. Eu sou que nem você. Adoro confusão em cada esquina. Pra romântica Je t'aime mon peu. Desculpa galera, não sei falar francês. Eu te amo, eu te amo. Oh, meu amor, eu te amo. E para a Revoar, na qual ela parece estar falando de uma amiga sua, muito específica. Você é toda caída, toda falida, sem dinheiro, não paga um hotel, agora fica dando no banheiro. Ainda em 2003 rolou mais um disco, esse chamado Eu Gosto de Louvar,
Marli sempre gostou de alfinetar as religiões e isso é visto desde seu primeiro trabalho. As que eu mais recomendo desse disco são Abra Seus Olhos, Chicote, Rezando, implorando, tudo que eu quero é um chicote. Gemendo, ardendo, tudo que eu quero é um chicote. Estrelinha, talvez a música mais fofa que a Marli já produziu. As ondas vêm e vão sobre o brilho da estrelinha, tão bonitinha, tão pequenininha. Menina Capitolina, Garota nos olhos de ressaca, você não passa de uma vaca, você acabou com minha vida, hoje estou... e uma das minhas favoritas, Garota Crente. Gente, a letra dessa música. Eu sinto tanta vontade de mostrar pra você minha chaninha, mas eu só posso me arregaçar quando eu casar. Você pode me chamar do que quiser, de tapado e demente, mas na verdade eu sou uma garota crente. Separei essas, mas esse disco tem muitas músicas boas. Dos 3 primeiros, esse é o meu favorito. E em 2004 eles lançam um EP chamado Uma Garota do Cacete. Apenas 3 faixas são cantadas pela Marli, as outras são remix e tal. E as faixas que a Marli canta são a faixa título, Uma Garota do Cacete. Ela é um tesão, uma garota do cacete. Olha essa que bundão. Não Pare. Não pare, não pare de chorar por mim. Não pare, não pare de viver por mim. Não. E Pirulito, que eu acho muito engraçado. Pirulito de todos os sabores, morango, abacaxi e limão. Você coloca a bolinha na boca, o pirulito segure com a mão. Também em 2004 eles lançam a primeira coletânea chamada Árvore Ginecológica, com várias das faixas mais enigmáticas produzidas nos primeiros anos de projeto e com 3 canções inéditas até então, entre essas Purpurina, que é uma ótima canção. Todo dia você vê sua blusinha com a alça de silicone e sandalinha, mas todos dizem que você é uma piranha e só vai rodar a bolsinha. Mas foi em 2005 e 2006 que tudo mudou. Em 2005 eles lançaram o disco Colostro. Esse disco é o que tem o maior número de faixas até então. São 15 músicas, entre elas algumas que viram se tornar hits absolutos da Marli, como a História Sinistra de Bertolina. A noite é uma vaca preta, eu vou estar lá, naquele lugar, esperando até você chegar. Se antes o sol raiar, eu vou ajoelhar e rezar por ti. Foi a primeira canção da Marli a ganhar um clipe. O Tesão Exalando de O Amor Está No Ar. Os hormônios estão enlouquecendo, minha flor está pronta para ser polinizada. O sol vai brilhar, o amor está no ar, como popular. Ou a canção Suspense e Linha Direta. Não tem linha direta, não tem linha direta. E também Amor de Urubu, que é uma das minhas letras preferidas. Nossa, galera, essa letra é muito foda, sério. Você vai, você volta, eu estou tão cansada, minha esperança escorre pelo ralo. E aí, no ano seguinte, a dupla deu o passo mais certeiro da carreira deles, que foi começar a fazer os videoclipes.
As primeiras escolhidas foram essas que eu acabei de citar, Bertolina e O Amor Está No Ar. O clipe de Bertolina viralizou muito na época, uma época que esse termo ainda nem existia, então, foi algo muito doido, foi bem nessa época que eu conheci o projeto. Se antes o sol raiar. Em 2007 eles lançaram mais um álbum chamado Céu de Anastácia, dessa vez superando o número de faixas que tinha no Colostro, foram 18 músicas no total. 3 dessas músicas viraram videoclipes e nessa época muita gente conheceu a Marli, porque eles lançaram um clipe de Galáctica, que era uma música do Colostro, e também lançaram Além do Arco-Íris, que foi a primeira música do Céu de Anastácia a ganhar um videoclipe. O vento soprou tão violento, você partiu meu coração, você clonou o meu cartão, eu fiquei tão triste. Mas foi em 2008 que o projeto atingiu seu auge, quando eles lançaram um clipe de Cachaça. Essa música ela tinha um refrão muito cantante, muito convidativo. Então foi uma época que a Marli furou a bolha. Tomei sua cachaça pra ficar sóbria, deixei sua cachaça contar a história. Então a dupla ficou 3 anos sem produzir alguma coisa juntos, mas em 2010 eles vieram com o disco Instalações Noturnas. E os destaques vão para as 2 músicas que ganharam clipe, que são Suave Peste Negra e Bruxas e Viúvas. Amor e negrita, abençoando que é maldito, apenas o seu grito ecoando no infinito. Mas a minha favorita desse álbum não ganhou clipe, que se chama Eu Vou Chupar Ela. Chupar? Chopar? Chopar? Eu vou chopar ela, chopar todinha, xalalalá, xalalalá, Eu vou chupar ela? Chupar? Também em 2010 saiu um álbum temático, um álbum de Natal, chamado Mais Um Presente no Saco, cara. E esse álbum ele é bem distante do que havia sido feito até então, até por conta da temática, né? Ele é um álbum de Natal, então ele é tipo bem mais pra quem gosta de música de Natal. E a minha recomendação desse, na verdade, vai pra uma nova versão de Estrelinha. olho para a estrelinha e lembro do meu amor. Galera, eu troquei de mão porque cansa cuidar da mente de vocês. Vocês pensam muito, hein? Quanta bobeirinha cabe aqui. Em 2013 eles lançaram o último álbum, Marimotrix, e ele acabou ficando bem diferente também. Ele, assim como o álbum anterior, o Mais Um Presente no Saco, ele é um álbum mais lento, e conversando com o Antônio eu entendi o porquê. A dupla ainda lançou mais 2 clipes em 2014, Imolação Hidroestática, Alcatruz. Depois disso foi lançado apenas mais um álbum de remix, chamado Remixes. E no dia 29 de setembro de 2016, o Antônio anunciou oficialmente o fim do projeto, finalizando uma parceria de 14 anos. Como eu falei no início do vídeo, eu consegui conversar com o Antônio, e na época que ele produzia com a Marli, ele usava o codinome Witched, e atualmente ele usa Think, que é o nome do projeto solo dele. O Antônio foi super simpático quando eu procurei ele, eu comentei que eu tava querendo fazer um vídeo contando a história do projeto e se eu poderia tirar algumas dúvidas com ele. Ele respondeu que sim. Vamos aí então, né? Momento entrevista. Cara, primeiramente eu quero te agradecer a disponibilidade de conversar sobre esse projeto incrível e eu aproveito isso para perguntar. Como que você e a Marli se conheceram? Porque eu pesquisei muito na internet, mas eu quero saber de você. Como que foi o primeiro encontro entre o John Lennon e o Paul McCartney dos anos 2000? Ela realmente trabalhava na sua casa? Eu li em algum lugar que você encontrou um caderno de poesias dela. Isso é real? Você lembra da primeira poesia que você viu? E aí, Janu, tudo bem? Aqui é o Antônio, ou Witched, ou Think, como você preferir. Acho que as 3 primeiras perguntas que você mandou dá pra condensar numa coisa só, né? Na verdade, eu conheci a Marli quando eu tinha 13 anos.
Ela tinha eu por volta de 17 para 18, porque ela começou a trabalhar na casa dos meus pais. Eles estavam procurando alguém para tomar conta, né, para ficar com a minha irmã mais nova. Minha irmã tinha um ano e pouco. E a Marli foi ser babá da minha irmã. E foi assim que eu conheci Marli, na casa dos meus pais. Ela, muito extrovertida, muito brincalhona, ela estava sempre cantando. E aí eu acho que por volta de um ano depois que ela já tinha começado a trabalhar lá, eu tive a ideia de chamá-la para gravar, né, algumas coisas. Eu já mexia, estava iniciando a experimentar com produção, com programas de produção musical, e que já era um interesse meu, eu tinha essa curiosidade, era mais uma brincadeira para mim mesmo. E aí eu tive essa ideia. E de fato a ideia veio por dois motivos. Primeiro, porque ela estava sempre cantando em casa o tempo todo. E a história do caderno, de fato, é verdade. Só que eu acho que não eram versos dela, eu acho que eram uns versinhos de músicas que ela escutava na época e ela anotou. Só que aí eu usei essa história do caderno pra como parte da mitologia, né, da Marli, que eu meio que criei toda uma biografia, né, porque era para ser uma carreira fictícia, né, então fazia parte da fantasia, né, da coisa toda. Então eu peguei essa coisinha, esse detalhe que é real do caderno dela, só que eu acho que não eram versos originais dela que ela compôs. E aí a gente começou a gravar, mas eu fui incorporar isso aí depois, né? Quando a gente já tinha gravado algumas coisas, eu tive a ideia de lançar a Marli como uma artista virtual, né? Uma personagem que também tinha o nome dela, mas que era ao mesmo tempo uma personagem. E aí foi assim que a gente começou. Como foi criar um projeto independente na época que a internet ainda era mato? Porque é impressionante a produção de vocês. Segundo a Wikipedia, foram 8 álbuns de estúdio, 2 de remix e 13 videoclipes. Essa informação procede? Então, eu não foi assim, na verdade eu só fui ter assim mais consciência do processo todo anos depois, né? Porque eu era só um adolescente na época, então era um hobby, era uma brincadeira, né, da gente. Eu chamava ela nos fins de tarde, quando ela já estava livre, né, do trabalho. A gente gravava e até eu publicar as primeiras músicas dela na internet, numa época que nem tinha rede social ainda. Foi quase um ano depois e não tinha na verdade não tinha nenhuma pretensão, era só eu só quis compartilhar e era até num fórum que eu frequentava, um fórum da Madonna. E eu postava as músicas dela eu criei uma thread no fórum. As pessoas gostaram, foram duas músicas só, se não me engano, foram Sagrada. O seu maior pecado foi ter me encontrado. Você me fez chorar. E Ladra de Namorados. Cachorra, ele é meu. Lá vem ela com uma taxa de champanhe envenenado. Que eram meio inspiradas na Madonna, né? Então teve esse gancho aí, como era um fórum da Madonna, eu fiz algo inspirado nela. E aí, aos poucos, foi se criando um público, né, com os membros do fórum. Coisa bem pequena mesmo. Então, dentro desse fórum, que era relativamente bem movimentado, não tinha Facebook, não tinha grupo, não tinha YouTube, nada. Então, foi uma coisa assim que as pessoas precisavam baixar o MP3, né, para escutar. As músicas eram em 64. Os MP3 eram em 64 kbps, a qualidade terrível. E aí começaram a gostar, e aos poucos a gente foi, né, desenvolvendo essa espécie de carreira, né, da Marli. Então eu criei essa personagem, eu tinha só uma foto dela, e essa foto dela que eu tinha eu usava para absolutamente tudo, fazia 1000 montagens com essa foto.
E aí fazia as capas dos álbuns, aí fui lançando, né, alguns singles, aí veio o primeiro álbum, depois o segundo, os 3 primeiros vieram num espaço de 7 meses, era muito rápido, a gente gravava muito rápido. Então, de fato, não tinha pretensão nenhuma, era mais uma brincadeira mesmo, e aí foi crescendo aos poucos, né? Aí veio o Orkut, e nem fui eu que criou a comunidade da Marli, foi um amigo chamado Raoni, que talvez tenha sido o primeiro fã, né, da Marli, ele criou essa comunidade, e aí a divulgação era feita basicamente na comunidade do Orkut, era só eram só as músicas, só os álbuns, aí eu fazia as capas, fazia o site, né? Era eu que fazia o design do site, bem mal feito, mas que também foi uma coisa que eu fui aprimorando ao longo do tempo. Então eu mexia com HTML na época, então eu criava o site assim linha por linha, sabe? Do código de HTML. Isso, então foi muita coisa. 8 álbuns de estúdio, foram 8 mesmo. Talvez tenha sido até mais, viu? Porque a gente gravava muito. Inclusive, tem muita coisa que eu não lancei. A gente gravava muito, muito, muito. Eu acho que nesses primeiros anos tem bastante coisa que eu até perdi. Que eu tentei achar durante muito tempo. Eu fazia backup de tudo, mas muita coisa eu perdi. A primeira ideia, quando a gente foi lançar o primeiro álbum, era fazer uma paródia direta, uma versão, na verdade, do Bedtime Stories. Tanto que se você olhar o Rainha das Trevas, tem ali uma relação com Bedtime Stories, né? A própria história de Niná. Acho que foi uma das primeiras músicas que a gente fez, que foi no improviso, eu só pedi pra Marli contar uma história, veio na cabeça dela na hora, e aí a gente gravou. Mas aí a gente foi gravando outras coisas, tinha outros covers que a gente fez, que tem um cover de Love Don't Live Here Anymore, teve um cover da Cyndi Lauper, teve algumas originais, né, que a gente fez. Então foi meio que uma mistura do Ray of Light com Bedtime Stories. O primeiro álbum foi bem na improvisação, assim. E as letras vinham de quem? As letras eram todas minhas, exceto quando eu pedia pra Marli improvisar alguma coisa. Na hora, né? A gente gravava e aí tem uma música do segundo álbum que se chama Vai Pro Inferno. Então a letra foi toda criada pela Marli assim na hora, né? Eu dei o mote pra ela, então você foi traída e você tá desabafando e você tá revoltada com seu namorado e você diz que vai acabar com a vida dele e tal, e ela só soltou, né, o que veio ali na hora. E aí tinha um refrão, aí o refrão eu fazia, um refrão bem bobinho. Mas de resto, quando não era quando eu não pedia que ela improvisasse, o que ela gravava, que já vinha pronto, as letras eram todas minhas, sempre foram todas minhas. Mas como eu sempre acreditava, né, escrita por Marli e Witcher, porque fazia parte da fantasia, né, da carreira, Marli ser essa espécie de singer-songwriter, né, que é a alternativa, que aí veio a mistura delas também fazer referência a Björk e tal, e eu queria que a personagem fosse essa, então que as pessoas, né, vissem de fato como uma cantora, né, e compositora alternativa, enfim. Então, quantos álbuns foram no total e quando começaram os clipes? Então os álbuns foram Rainha das Trevas, Virgem Brasileira, Eu Gosto de Louvar, teve o Colostro, Céu de Anastácia, Instalações Noturnas, Mais um Presente no Saco e o Marimotrix. Foram 8 álbuns. E aí os clipes, na verdade, começaram só em 2006, quando a gente fez o clipe de Bertolina, foi o primeiro clipe. YouTube estava engatinhando ainda. Então, era uma época, na verdade, que não tinha esse termo viralizar, né? Então, eu postei o clipe, eu hospedei, né, num serviço para as pessoas baixarem o clipe, 40 mega, alguma coisa assim, e aí as pessoas baixavam, tanto que a primeira pessoa que colocou Bertolina no YouTube não fui eu, não tinha canal da Marli, foi outra pessoa, né, que postou os primeiros clipes. Aí só depois eu fui criar o canal dela.
E foi aí que realmente deu um boom, né? Quando vieram os clipes. E os clipes vieram quando a gente já estava no quarto álbum. Isso foi já uns 3 anos depois, né? Que a carreira da Marli tinha começado. Vocês nunca tentaram se apresentar ao vivo? Porque eu lembro que eu sempre falava, cara, se a Marli quiser montar uma banda, eu toco de graça. Então, sobre apresentações ao vivo, nunca rolou, né? Rolaram convites em épocas diferentes para ela se apresentar ao vivo, mas não era a dela, né? Ela não se sentia. Na verdade, a gente nunca chegou a cogitar seriamente, porque a- o aspecto de gravação era muito feito assim na hora. Ela nem aprendia as músicas antes. Eu mostrava a letra quando ela estava disponível, porque teve uma época, ela já não trabalhava mais na casa dos meus pais, né? Eu ainda era adolescente, e aí quando ela voltou, né, por convite meu, ela já não estava mais lá. E aí eu precisava fazer tudo em volta da disponibilidade dela. Então ela vinha, gravava, eu mostrava as letras e ela dava uma lida rápida e gravava na hora. Eu dava as instruções básicas, né? Canta assim, canta desse jeito. Ela, na verdade, nunca chegava a aprender as músicas. Ela gravava e depois esquecia. Então ela não, ela era mais brincadeira, né? Não era uma coisa assim que era levada a sério. A coisa toda ficava confinada naquele ambiente ali do meu quarto, né, de gravar. Então ela nunca teve essa vontade, nem essa predisposição para se apresentar ao vivo. Nunca nem passou pela cabeça dela. Então o que ela não se sentia confortável, a gente não fazia, né? Então ela sabia da repercussão, eu mostrava os comentários, né, do pessoal na internet. Ela até chegou a responder uma entrevista por áudio uma vez. Ela viu o pessoal mandando foto, né, com o nome dela, ou mostrava mensagens que o pessoal gravava às vezes em áudio. Então ela sabia que existia uma repercussão, mas a gente nunca chegou a de fato levar isso além, né? Teve convite para entrevista, para ir para programa de TV, então a produção de vários programas entrou em contato comigo. Jô Soares, Eliana, Fantástico, Rogério Skylab. Então teve muita gente que veio atrás, mas nunca rolou, né? Porque ela de fato não tinha essa vontade. Era só uma brincadeira para ela que ela fazia comigo, né? Então o que mudou assim foi a exposição, que a exposição cresceu por conta da imagem dela, né? Começar a ser veiculada ali nos clipes. Só que o que é que acontece? A gente não tinha, na época, como era 2006, 2007 ainda, a gente não tinha ideia do que é que viraria aquilo, do alcance que poderia ter. Então não tinha tanto medo, né, de uma repercussão negativa ou de algo que pudesse incomodar muito, sabe? Porque ainda era uma bolha, a internet ainda não tinha esse alcance que tem hoje, né? Era bem diferente na época. Que aí foi um dos fatos, né, que acabou contribuindo para que ela decidisse encerrar. E meu querido Fink, a internet é o reino dos boatos, então acho que aqui é uma boa oportunidade para você desfazer esses boatos. Eu vou te contar as coisas que eu li e você me diz a real sobre. Vocês brigaram? Ainda mantém contato? Porque, pô, foi um projeto de 14 anos. Eu acredito que a relação de vocês devia ser muito boa para manter o projeto durante tanto tempo. E qual foi a causa do término? Então, a gente não brigou. O que é que aconteceu? Depois quando a gente gravou o último álbum, que foi em 2013, né? Foi o Marimotrix, o álbum estava todo pronto já, os instrumentais, as letras e tal. E ela veio gravar tudo assim, muito rápido, ela já tinha se distanciado um pouco, ela estava estudando, né? Ela estava concluindo o ensino médio, que ela não tinha ainda. E estava ali construindo a vida dela, indo para outros caminhos e tal, né? Ela tinha filhos, né? Já ali pré-adolescentes. E aí foi muito corrida essa gravação do último álbum. Então ela veio, gravou muito rápido, eu tive que editar tudo de uma forma assim que pudesse preencher, né, a duração do álbum da melhor forma. Quando chegou em 2016, eu já tinha o álbum seguinte pronto, que se chamava Endolua.
Só que aí quando eu liguei para Marli para gravar esse álbum, ela me deu a notícia, né, de que ela não queria mais continuar com o projeto. Então ela falou comigo sobre várias questões em relação à exposição que estava incomodando já, né? Ela estava com filhos ali na escola, então os colegas viam na internet e aí comentavam, né? E era uma época assim que a internet já tinha mudado, né? O WhatsApp, o pessoal compartilhando, o YouTube, né? Já estava com um alcance bem maior e as visualizações dos vídeos dela crescendo cada vez mais, então de fato cresceu de uma forma que aí começou a invadir de fato, né, a vida pessoal dela e criando algumas inseguranças que até então eu acho que ela não tinha ou lidava de forma melhor. E eu super entendi, sabe, quando ela pediu assim para tirar tudo, porque não estava mais legal para ela. E eu tive que respeitar, foi uma decisão assim que não teve muito o que pensar, né? Ainda tentei de que as pessoas gostavam, né? Que as pessoas tinham um público assim que realmente abraçava. A gente poderia, né, seguir adiante de uma forma que ela não se sentisse mal com isso, mas ela foi muito assertiva, né? Ela não queria mesmo e foi isso. Então eu tive que ir aos poucos ir retirando tudo. E nessa época dessa ligação foi no ano que eu tinha conseguido finalmente colocar a discografia no Spotify. Então ali teve um outro boom, né, no Spotify. Então entrou na parada das virais, né, Top 50, acho que ficou em primeiro lugar até Cachaça, e os ouvintes, né, veio muito rápido um número alto assim de ouvintes. Mas aí, infelizmente, com essa decisão dela, a gente teve que tirar tudo. E comecei com os clipes, porque eram que estava dando mais trabalho, estavam causando mais incômodo ali para ela. Então, já tinha se passado um tempo, ela começou a ficar desconfortável ou ficar constrangida, né? E aí foi isso, mas não teve briga. Você acha que um dos motivos foram os comentários maldosos? Porque eu lembro que assim que começaram a aumentar o número de visualizações, começou a aparecer gente péssima nos comentários. E a internet também ficou muito tóxica, cara. Então, realmente, os comentários assim mais negativos, mais de ataque, mais pejorativos, né, digamos assim, com o alcance crescendo, eles também aumentaram. Então, de fato, começaram a aparecer coisas assim mais desagradáveis que antes não tinha. Então, eu não sei quanto desse feedback negativo, desse retorno, ela chegou a ter exatamente, né, na vida dela. Também não aprofundei muito no assunto, mas claramente estava incomodando. Então eu não queria continuar, né, com algo que estivesse ferindo ou magoando a Marli de alguma forma. Então tudo sempre foi de acordo com o que ela se sentia confortável. Então ali gravava, colocava as músicas, gravava ali os clipes, colocava no ar, então até certo ponto, de fato, era uma bolha, né? Mas depois que teve um crescimento assim muito rápido, aí começou a incomodar mesmo e foi super compreensível. Eu acho que para ela continuar, ela precisava de fato se sentir à vontade, né? Cara, uma das coisas que eu mais vi as pessoas falarem foi que a Marli se tornou evangélica, que bateu um arrependimento das músicas e ela pediu pra apagarem tudo. Isso é real ou é mentira? Então, tem esse boato também que ela tinha virado evangélica, que eu não sei como surgiu, na verdade. Tem um vídeo no YouTube que tem um depoimento de uma mulher chamada Marli. É uma mulher negra, né, de cabelo curto, tá até com capacete, assim, de ciclista e tal, e ela dá um depoimento da conversão dela. E eu não sei por que as pessoas acharam que ela fosse a Marli, é uma mulher completamente diferente. Então, se esse vídeo tiver lá ainda, eu não sei se tá mais, mas quando você vai no vídeo e você olha os comentários, todos os comentários acham que aquela mulher é a Marli, sendo que não é. Então eu não sei se surgiu por causa desse vídeo. E o que me surpreende assim é que tinha muitos clipes da Marli no YouTube e era uma mulher totalmente diferente, sabe? Então eu acho que isso até diz alguma coisa em relação enfim, a visão que algumas pessoas tinham, né, da imagem dela, do projeto, enfim.
Mas não, aí disseminou, né, essa história, então eu vejo assim na internet as pessoas, o que é que aconteceu com a Marli? Aí vem alguém e responde, virou evangélica, e não procede, isso nunca foi dito, não teve, o término do projeto não teve nada a ver com isso, foi de fato pelos motivos aí que eu falei. Galera, um adendo aqui. Eu caí nessa fake news e espalhei. Uma amiga minha me falou essa história, que a Marli tinha virado crente. Eu nem fui checar, acreditei. E um dia que eu fiquei muito feliz por ter encontrado o videoclipe de Cachaça, eu postei um pedaço dele no Twitter e eu falei dessa história aí. Então, contar mentiras é paia, então venho aqui me retratar. O que faz muito mais sentido, porque eu sempre ficava tipo, caralho, a Marli se tornou uma garota crente. Não faz sentido. Então, sobre os projetos futuros, né? Eu tô com um projeto que é o Think, agora, ou P-Think, se preferir. A ideia é o P ser mudo, né? E a gente pronuncia Think, mas algumas pessoas falam P-Think e tá tudo bem. Foi criado, é um projeto solo meu, que foi, na verdade, criado como uma forma de eu lançar inicialmente o Endolua, que seria esse álbum seguinte ao Marimotrix. Eu fiz o álbum para Marli, ele já estava todo pronto, e aí quando ela recusou, ela falou que não faria mais, veio aquele baque, né? Eu falei, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Tô com esse álbum aqui que eu gostei muito de ter feito, acho que seria um comeback maravilhoso, assim, da Marli. E aí engavetei, mas eu falei, não vou deixar parado, né? Eu vou arranjar alguma forma de lançar esse álbum. E foi aí que surgiu a ideia de lançar esse projeto solo, que é o Think. Então, o Endolua é o primeiro álbum desse meu projeto, que era um álbum originalmente da Marli. Meu coração visualiza e teu corpo não responde. Falha em todo envio, Sísifo só se fode. E eu tava assim meio sem saber como estruturar esse projeto, porque eu não me considero performer, eu não me considero assim, eu não queria me lançar como cantor, né? Na verdade, minha vibe sempre foi a produzir, ficar por trás, né? Fazer os arranjos, fazer as letras e criar, fazer o personagem, como eu fazia com ela, então. E como foi também escrito todo para ela, eu falei, como é que eu vou me posicionar? Eu crio um outro personagem, eu chamo outra pessoa para cantar, não sei, mas eu achei que o melhor mesmo, como quem tinha intimidade com a coisa toda era eu, então eu vou fazer o mesmo. E aí é um álbum, assim, totalmente muito experimental, que eu acho que só teria dado certo como continuação ali da Marli, porque as pessoas já sabiam quem era ela, já era ali a continuação do legado, né? Então, por mais experimental, estranho ou não acessível que fosse, eu acho que ela já. A carreira dela, né? A discografia dela já permitia que houvesse um álbum assim. E aí eu lancei como primeiro, né? Tentando assim me desvencilhar um pouco da. Não citar tanto, né, para também não parecer um pouco de oportunismo, porque eu meio que fiquei como vilão, né, as pessoas não entenderam por que tinha acabado o projeto, então muita gente achou assim que eu decidi terminar e eu meio que tava tentando tomar o lugar, né, como eu mesmo ali da coisa, que eu tava me aproveitando do sucesso que tinha feito com Marli. Então eu sei que muita gente ficou assim meio ressentida, meio com raiva, né? Não tem mais a mesma graça. Óbvio que não tem mais a mesma graça, pô, não tem como ter. Não tem como reproduzir o que Marli era, porque de fato era uma coisa única, né? E aí, mas eu queria lançar, então eu queria continuar produzindo. E se eu deixasse para lançar depois, ia perder o feeling, né? Ia perder qual é a palavra? A freshness da coisa, assim, não ia ter mais. E aí eu lancei, né, desse tiro aí no escuro, obviamente não deu certo, quase ninguém ouviu esse álbum, também é um álbum que se eu tivesse gravado um pouquinho depois, acho que também teria ficado um pouquinho melhor se eu tivesse dado mais tempo, assim, para construir, né, o Think, né, esse projeto, para ter dado mais identidade ali à coisa, eu acho que teria saído algo um pouquinho melhor, mas tem muito da essência da Marli no álbum. E aí, logo em seguida, aí veio a ideia de, como eu tava assim muito chateado também com ter que retirar tudo da Marli, do ar, eu quis fazer algumas releituras de algumas faixas.
do projeto com ela. Então foi a forma mesmo de manter a coisa da Marli viva, né? A memória do projeto dela. Selecionei algumas faixas, 12 faixas, que primeiro eu lancei como uma série de singles, e aí culminou no lançamento do segundo álbum como Think, que foi o Director's Cut, que é uma compilação, né, de releituras de 12 faixas da Marli, que aí já, né, mexeu ali com a familiaridade. Então as pessoas que ainda procuravam, né, material da Marli não achavam, eram redirecionadas ao Think. Então acho que teve uma recepção melhor. As pessoas, eu acho que já acompanhavam há muito tempo, entenderam que de fato era uma homenagem, né? Era uma forma de manter ali a memória viva, e não uma tentativa de substituir o material original. Então, assim, eu tenho esperança que um dia eu ainda possa, né, convencer a Marli daqui a alguns anos a disponibilizar tudo de novo. Eu queria muito que tudo ficasse disponível novamente. Eu acho que a gente não deveria perder essa arte, né, que durou aí, esse projeto que durou quase 15 anos, mas está tudo preservado ainda. Então eu espero breve conseguir colocar tudo de volta aí no ar, mas por enquanto tem esse projeto de releituras que eu acho que ficou bem legal, bem interessante. E agora eu tô aí preparando para lançar o terceiro álbum, né, como Think, que vai sair em junho. Agora no final de abril, dia 26, vai ter o primeiro single desse álbum novo. O single se chama Iogurte Grego, sai agora dia 26 de abril. E de fato é um projeto mais diferente para mim, porque é a primeira vez que, na verdade, eu escrevi músicas que não foram para Marli, que não foram para outra pessoa, né? Porque o primeiro álbum era para ser dela, eu escrevi originalmente para ela. O segundo foi de releituras. E aí o terceiro, que vem agora, é a primeira vez que eu tô lançando músicas aí 100% inéditas, que foram escritas para mim mesmo, né, digamos assim. Então tá bem legal. Eu passei 2 anos aí produzindo esse álbum, e aí a gente lança em junho. E aí pode ficar aí ligado aí no Think. Muito, muito obrigado por ceder teu tempo. Eu acho o projeto de vocês incrível, corajoso, e eu tenho um carinho imenso por ele. Eu acho que ficou bem longo, mas pelo menos eu respondi, acho que eu respondi tudo. Então, obrigado pelo carinho, boa sorte aí no canal, e a gente se fala. E talvez tenha gente dando risada, achando que eu tô sendo irônico, mas eu realmente gosto do projeto deles. Eu acho que é uma das coisas mais únicas que já foram feitas aqui no Brasil. Existe uma ideia torta de que a arte tem que ser bela, mas eu discordo disso, e eu acho que a arte, ela tem que te causar alguma coisa. E assim, a música da Marli, esse projeto que ela e o Antônio fizeram, cara, é impossível você passar por ele sem você sentir nada. Mesmo que seja um estranhamento, uma curiosidade, sério, não tem como passar batido pela Marli. E durante anos rolou uma comparação sobre ela ser a Bjork brasileira, mas pra mim a Marli é muito maior que a Bjork. Pra mim a Marli é a Bjork que deu certo. Fudeu, os fãs da Bjork estão vindo. Jamais me pegarão, otários. O Antônio era o diretor desse projeto, era dele que vinham as ideias, então todo o conceito, todas as músicas, todas as letras, vinha tudo do Antônio. A Marli era a intérprete e o rosto do projeto, levava o nome também, mas todo o resto era produzido pelo Antônio. E saber que era ele que fazia as letras torna ele um dos meus compositores preferidos. Afinal, galera, prestem atenção nessas frases que eu vou deixar no final do vídeo. E o instrumental dos discos é excelente. O Antônio, ele manda muito bem na produção, e eu gosto muito da forma como ele faz os baixos. Os baixos eu acho que talvez são um dos destaques da produção dele no projeto com a Marli.
E as letras também, e os clipes. Cara, esse projeto é muito foda. Mas ele foi um projeto feito por 2 pessoas que não eram profissionais, que estavam apenas querendo se divertir e chegaram muito longe. Até hoje as pessoas que lembram do projeto lembram dele com muito carinho. As pessoas que eu conheci lembravam quando eu comentei da Marli, elas ficaram, cara, o que aconteceu com a Marli? E é por isso que eu fiz esse vídeo, pra desmentir todos os boatos. Galera, a Marli não virou evangélica, ela tá bem, ela seguiu a vida dela. Ela só não quer mais a exposição que os clipes causavam e, pô, isso é totalmente compreensível, né? E, gente, o Antônio continua produzindo coisas, agora sobre a alcunha de Fink. Ele tem um canal no YouTube e agora tem as músicas solo dele. E, inclusive, no finalzinho de abril, ele lançou o clipe da música Iogurte Grego, que é o primeiro single do próximo álbum dele. Iogurte grego na goela do troiano. Se derrama muito, Afrodite passa pano. Tomou tudo leite, tomou que nem cachaça. Tomou pra ficar salve aí, agora nem disfarça. E pessoal, só pra finalizar, o Antônio ele me passou uns links com uns artigos muito bons, onde ele conta toda a história do rolê com a Marli, assim. Então, caso você seja um fã assíduo da Marli e você quer saber mais detalhes dessa história toda, eu vou deixar o link na descrição. Assim como eu vou deixar o link pro canal do Antônio. Vão lá dar uma olhada, sigam ele manda muito bem. A produção dele evoluiu, tipo, demais, assim, sério, é impressionante. Meu buraco é fundo e você não pode pisar em falso. Meu cabelo tem estrume de cavalo alado. E vocês devem estar pensando, cara, um vídeo sobre Marli, a Marli praticamente não apareceu. Mas depois de tudo que o Fink me contou, cara, eu apenas respeitei a decisão dela. A Marli é uma pessoa que eu tenho um carinho imenso, mesmo sem tê-la conhecido, né? Eu só conhecia as músicas e o projeto, mas eu espero que ela esteja muito bem. E se ela não quer mais ter a imagem dela vinculada a isso, eu botei outras coisas no lugar, porque a questão aqui era mais falar sobre as músicas mesmo. E eu botei os pedaços de um videoclipe que ela praticamente não aparece. O que quer que a Marli esteja fazendo, eu espero que ela esteja muito bem e feliz. E eu tenho certeza que é isso que todos os fãs dela desejam pra ela. Marli, saiba que a gente sente falta dos clipes, das músicas e de você. Mas a gente te entende e te respeita e te deseja sempre o melhor. Daqui você só tem amor. E seria muito massa se a Marli topasse voltar com o projeto daqui a uns anos. Talvez as questões que incomodavam ela daqui a algum tempo já estejam resolvidas. Então, viva a Marli, viva o Fink e viva a primeira artista digital que esse país teve. E viva você que ficou até agora assistindo esse vídeo. Então, se você gostou, se inscreve, deixa um like, deixa um comentário. Fala aí se você era fã da Marli, qual que é a tua frase preferida dela. E é isso, a gente se vê daqui uns dias. Tchau! Já no... Os fãs da Bjork ainda estão vindo. Não importa o que dirão, não importa o que farão, você tem a purpurina no seu coração. Só porque você é uma purpurinada, não é nenhuma desgraçada, vagabunda, piranha, quem depravada. Boca boia de baixo, come calado não dá ninguém. Derrama as minhas lágrimas, tentando te esquecer. Nossa história foi tão linda, até você me perder. Achei que poderia ir além do arco-íris com você. De mão dada pelas estradas, correndo para amanhã, mesmo sabendo que esse caminho vai significar. Se os meus versos te guiaram pelas ondas dessa vida, rapaz, eu nunca fui uma garota tropicalista. Tomei sua cachaça pra ficar sóbria. Você vai, você volta.